20 anos de casamento. Quando eu achava que estávamos na melhor fase da nossa vida, ele fugiu com minha melhor amiga. Naquele momento, tudo o que eu acreditava sobre amor, confiança e amizade desmoronou em questão de segundos. Antes de continuar, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Sua interação me ajuda a compartilhar histórias de superação como essa. Meu nome é Vera e hoje tenho 58 anos. Quando olho para trás para a mulher de 53 anos que eu era há 5 anos, vejo alguém completamente diferente. Uma mulher que acreditava que tinha tudo: um casamento sólido, uma melhor amiga confiável, uma vida construída com dedicação ao longo de 2 décadas. Como eu estava enganada. Conheci Ricardo quando tinha 31 anos, numa festa de casamento de um primo distante. Ele era amigo do noivo, eu era a prima da noiva. Nos encontramos no bar, ambos tentando escapar da pista de dança lotada e barulhenta. O cheiro de perfume misturado com cerveja derramada no chão enjoava meu estômago. E quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu de um jeito que fez meu coração pular uma batida. Também não é muito fã de casamento, ele disse, levantando sua taça de vinho num brinde irônico. Achei que eu era a única, respondi. E começamos a conversar. Ricardo era advogado. Tinha acabado de abrir seu próprio escritório. Era ambicioso e confiante de uma forma que me atraía. Eu trabalhava como gerente numa loja de departamentos, tinha uma vida estável, mas solitária. Aos 31, já tinha desistido da ideia de encontrar alguém especial. Mas ali estava ele, com seus olhos castanhos que pareciam realmente me ver, fazendo perguntas sobre minha vida como se genuinamente se importasse com as respostas. Não era o homem mais bonito que já tinha conhecido, mas tinha um charme, uma presença que prendia minha atenção. Quando a festa terminou, ele pediu meu telefone e eu dei sem hesitar. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples mas bonita no jardim da casa dos meus pais. Eu usava um vestido creme que minha mãe tinha ajudado a escolher e Ricardo estava elegante num terno azul marinho. Quando dissemos nossos votos, prometi amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse. Acreditei em cada palavra. Pensei que ele também. Os primeiros anos foram bons. Moramos num apartamento pequeno de 2 quartos. Trabalhávamos duro. Jantávamos juntos toda noite conversando sobre nossos dias. Aos fins de semana, fazíamos programas simples. Cinema, jantar fora ocasionalmente, visitas às nossas famílias. Era uma vida confortável, previsível, segura. Exatamente o que eu sempre quis. Tivemos 2 filhas. Marina nasceu 3 anos depois do casamento. Uma menina gordinha e sorridente que iluminou nossa vida. Júlia veio 2 anos depois, mais séria e observadora desde bebê. Criar as meninas foi a parte mais gratificante da minha vida. Ver suas personalidades se desenvolvendo, ensinar-lhes valores, estar presente em cada marco importante. Ricardo era um bom pai. Presente quando podia, provedor confiável. Não era o tipo que trocava fraldas ou acordava de madrugada, mas na época eu achava que era assim que funcionava. Eu cuidava da casa e das crianças, ele provinha financeiramente. Foi durante esse período, quando Marina tinha 4 anos e Júlia 2, que conheci Sandra. Ela tinha acabado de se mudar para o apartamento em frente ao nosso com o marido Marcos e o filho pequeno, Gabriel. Nos esbarramos no elevador numa manhã, ambas carregadas de sacolas de supermercado e crianças reclamando. Nossos olhos se encontraram e rimos da situação caótica. Precisa de ajuda? Ela ofereceu. E daquele simples gesto nasceu uma amizade que duraria 15 anos. Sandra e eu nos tornamos inseparáveis. Tomávamos café juntas toda manhã depois de deixar as crianças na escola. Dividíamos receitas e livros. Desabafávamos sobre as frustrações da maternidade e do casamento. Ela era a irmã que nunca tive, a confidente que todo mundo precisa. Nossos maridos também se tornaram amigos. Ricardo e Marcos jogavam futebol juntos aos sábados, assistiam jogos na TV,
Faziam churrascos no fim de semana onde nossas famílias se reuniam. As crianças cresceram juntas, praticamente irmãos. Era perfeito. Uma grande família estendida construída por escolha, não por sangue. Os anos passaram em um ritmo confortável. As meninas cresceram, entraram na adolescência com todos os dramas típicos que Sandra e eu enfrentávamos juntas, rindo e chorando ao telefone sobre namoradinhos, notas ruins, rebeliões contra toque de recolher. Ricardo prosperou em sua carreira, seu escritório cresceu, contratou sócios e funcionários. Nos mudamos para uma casa maior num bairro melhor. Eu abri minha própria boutique com dinheiro que tinha economizado ao longo dos anos. Quando chegamos aos 20 anos de casamento, senti que finalmente estávamos colhendo os frutos de todo o trabalho duro. As meninas estavam na faculdade, Marina estudando medicina e Júlia fazendo arquitetura. Ricardo falava em se aposentar em alguns anos para viajarmos juntos. Eu imaginava nós dois conhecendo a Europa, fazendo cruzeiros, aproveitando a vida que tínhamos construído. Foi Sandra quem sugeriu comemorarmos nossos aniversários de casamento junto, já que ela e Marcos também completariam 20 anos poucos meses depois de nós. Vamos fazer uma festa grande, ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo. 20 anos é muito tempo. Merece celebração. Adorei a ideia. Parecia perfeito. Celebrar 2 décadas de casamento ao lado do casal, que era praticamente família. Começamos a planejar com meses de antecedência. Sandra e eu passávamos tardes inteiras escolhendo decoração, menu, lista de convidados. Ricardo reclamava de vez em quando sobre o custo, mas de forma brincalhona, dizendo que eu merecia a festa que quisesse. Marcos ajudava com a logística, reservando o salão, contratando banda. Era um projeto conjunto, algo que nos unia ainda mais como família. Olhando para trás agora, vejo sinais que ignorei. Pequenas coisas que meu cérebro registrou, mas que minha consciência recusou a processar. A forma como Ricardo olhava para Sandra quando achava que ninguém estava vendo. Como ele sempre oferecia carona a ela quando Marcos estava viajando a trabalho. Como eles riam juntos de piadas que eu não entendia. Mas eu afastava essas observações, me chamava de paranoica, confiava na minha melhor amiga e no meu marido de 20 anos. 3 meses antes da festa de aniversário, comecei a notar mudanças mais óbvias no comportamento de Ricardo. Ele trabalhava até mais tarde, voltava para casa cheirando a perfume que não era o dele nem o meu. Começou a se exercitar de repente, perdeu peso, comprou roupas novas mais joviais. Quando perguntei sobre as mudanças, ele disse que estava passando por uma crise de meia-idade benigna, querendo se cuidar mais. Que bom que você está se cuidando, amor. Eu disse, genuinamente feliz que ele estivesse prestando atenção à saúde. Quero você saudável para aproveitarmos nossa aposentadoria juntos. Ele sorriu, mas era um sorriso estranho, que não alcançava os olhos. Algo naquele sorriso me deu um frio na espinha, mas novamente afastei a sensação. Sandra também estava estranha, menos disponível para nossos cafés matinais, sempre com desculpas de compromissos que surgiram de última hora. Quando estávamos juntas, ela parecia distraída, pegando o celular constantemente, sorrindo para mensagens que não compartilhava comigo como costumava fazer. Está tudo bem? Perguntei mais de uma vez. Você parece diferente. Estou ótima. Ela respondia rápido demais, o sorriso forçado demais, só estressada com o trabalho. Você sabe como é. Mas Sandra sempre tinha conseguido equilibrar trabalho e vida pessoal melhor que qualquer pessoa que conheci. Esse estresse repentino não fazia sentido. Ainda assim, confiei. Afinal, ela era minha melhor amiga há 15 anos. Por que eu questionaria? Marcos também notou mudanças em Sandra. Num churrasco na casa deles, algumas semanas antes da festa de aniversário, ele me puxou de lado enquanto Sandra e Ricardo estavam na cozinha preparando a salada. Vera, ele disse, sua voz baixa e preocupada, você acha que Ricardo e Sandra estão agindo estranho ultimamente? Meu coração apertou, mas forcei uma risada. Estranho como?
Eles estão ajudando a organizar essa festa gigante. É natural estarem estressados. Marcos não pareceu convencido. Não é só isso. Sandra tem saído muito. Chega tarde em casa, sempre com desculpas sobre encontros com clientes ou reuniões que se estenderam. E Ricardo ofereceu carona para ela tantas vezes nas últimas semanas que estou começando a me perguntar. Ele não terminou a frase, mas não precisava. A implicação estava clara, pairando no ar entre nós como fumaça tóxica. Não, eu disse, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Não é o que você está pensando. Eles são nossos cônjuges, nossos amigos. Eles não fariam isso conosco. Marcos me olhou com pena. E foi essa expressão de compaixão que me irritou mais do que qualquer acusação direta. Espero que você esteja certa, ele disse finalmente. Mas se eu fosse você, ficaria atenta. Fiquei atenta. Nas semanas seguintes, observei Ricardo e Sandra como um falcão. E quanto mais observava, mais o desconforto crescia. A forma como eles encontravam desculpas para ficarem sozinhos. Como conversas paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Como Ricardo tinha começado a usar a mesma marca de perfume que Marcos usava. Como Sandra estava usando lingerie nova, que via nas sacolas de compras quando visitava sua casa. Mas mesmo com todas essas evidências acumulando, meu cérebro se recusava a conectar os pontos. Não podia ser verdade. Não meu marido de 20 anos. Não minha melhor amiga. Não as duas pessoas em quem mais confiava no mundo. Tinha que haver outra explicação. Tinha que haver. A festa de aniversário estava marcada para um sábado de maio. 2 semanas antes, numa quinta-feira à noite, cheguei em casa mais cedo do que o usual da boutique. Tinha fechado mais cedo porque uma funcionária ficou doente e não havia movimento suficiente para justificar ficar aberta. O carro de Ricardo estava na garagem, o que era estranho porque ele tinha dito que teria reuniões até tarde. Entrei pela porta da frente, pendurei minha bolsa no gancho, tirei os sapatos que apertavam meus pés. A casa estava quieta, mas ouvi vozes vindas da sala de estar. Ricardo deve ter trazido o trabalho para casa, pensei, caminhando na direção das vozes. Quando cheguei à porta da sala, o que vi fez meu mundo parar de girar. Ricardo e Sandra estavam no sofá da minha sala, abraçados de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo. Suas roupas estavam amarrotadas, os lábios inchados de beijos, as mãos em lugares que nunca deveriam estar. Quando me viram na porta, se separaram com um pulo, culpa e pânico estampados em ambos os rostos. Não era a primeira vez deles juntos. Isso era óbvio pela forma como se moviam um com o outro. A familiaridade dos gestos, a intimidade que só vem de tempo compartilhado. Não era um erro de uma noite. Era um caso. E tinha acontecido debaixo do meu nariz, na minha casa, durante meses, talvez anos. Vera, Ricardo começou, levantando-se do sofá, as mãos estendidas como se pudesse, de alguma forma, explicar o inexplicável. Não é o que parece, mas era exatamente o que parecia. E naquele momento, em pé na porta da minha própria sala, 20 anos de casamento se estilhaçaram em milhões de pedaços que eu nunca conseguiria juntar novamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ficamos os 3 ali parados, congelados como estátuas, o peso da traição preenchendo cada centímetro de espaço entre nós. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos meus ouvidos, um tambor acelerado que ameaçava explodir do meu peito. Minhas mãos tremiam, minhas pernas pareciam feitas de gelatina, mas algo dentro de mim se recusava a ceder, a cair, a mostrar fraqueza na frente deles. Sandra foi a primeira a falar, sua voz saindo fina e trêmula. Vera, nós... Isso não era para você descobrir assim. Ri, mas era um som seco, sem humor, que nem reconheci como vindo de mim. Ah, então existia uma forma certa de eu descobrir? Uma forma planejada? Vocês iam me sentar e me contar educadamente que estavam me traindo há quanto tempo? 6 meses. Ricardo disse baixinho, ainda parado ao lado do sofá, os ombros caídos. Tem sido 6 meses, apenas 6 meses.
A forma como ele disse apenas, como se 6 meses não fossem uma eternidade de mentiras, me fez algo quebrar por dentro. 6 meses de eu preparar o jantar dele toda noite. 6 meses de Sandra e eu tomarmos café juntas, rindo e conversando como sempre fizemos. 6 meses de eu planejar uma festa para comemorar meu casamento, enquanto meu marido dormia com minha melhor amiga. Como vocês puderam? Minha voz saiu mais alta agora, raiva substituindo o choque inicial. Como vocês puderam fazer isso comigo? Com Marcos? Com nossas famílias? Sandra começou a chorar, lágrimas escorrendo pela maquiagem borrada. Não foi planejado, Vera. A gente tentou resistir. Mas aconteceu e a gente se apaixonou. Apaixonou? Gritei, minha voz ecoando pela casa. Vocês se apaixonaram? Isso não é amor, Sandra. Isso é traição. Isso é egoísmo puro. Amor não destrói famílias. Amor não mente e engana por 6 meses seguidos. Ricardo deu um passo na minha direção e instintivamente recuei. Não chegue perto de mim, nem se atreva. Vera, por favor, ele disse, suas mãos ainda estendidas numa súplica patética. Deixa eu explicar. A gente não queria que isso acontecesse, mas o casamento já não estava bem há anos. Você sabe disso. A gente só estava junto pela rotina, pelas meninas. Não havia mais paixão, não havia mais... Então me diga. Interrompi, minha voz agora gelada e controlada de uma forma que me surpreendeu. Me diga quando você decidiu que nosso casamento não valia mais a pena. Foi quando as contas ficaram mais fáceis de pagar? Quando as meninas cresceram e não precisavam mais tanto de você? Quando minha boutique começou a dar lucro e você não era mais o único provedor? Me diga exatamente quando eu parei de ser suficiente para você. Ele ficou em silêncio, sem resposta, porque não havia resposta que justificasse o que tinha feito. Olhei para Sandra, essa mulher que conhecia há 15 anos, com quem tinha dividido minhas alegrias e tristezas mais profundas, que tinha segurado minha mão quando minha mãe morreu, que tinha sido a primeira pessoa que liguei quando Marina foi aceita na faculdade de medicina. E Marco? Perguntei a ela. Você ao menos pensou nele? No Gabriel? Sandra soluçou mais alto. Marcos e eu também não estamos bem há anos. Ele viaja tanto, está sempre distante. A gente se afastou. E Ricardo estava lá, me entendendo, me ouvindo. Então a culpa é deles? A culpa é minha e do Marcos por não sermos suficientes, por termos trabalhado duro para dar vida boa às nossas famílias, por confiarmos em vocês. Peguei minha bolsa que tinha deixado no hall. Vou ligar para o Marcos e contar o que está acontecendo aqui. Ele merece saber. E então vou para um hotel. Quando eu voltar amanhã, quero você fora desta casa, Ricardo. Não me importa para onde você vai. Pode ir para a casa dela, já que estão tão apaixonados, mas não quero você aqui quando eu voltar. Vera, espera. Ricardo tentou, mas já estava saindo pela porta. Sandra me seguiu até a calçada. Vera, por favor, nossa amizade. Virei-me tão rapidamente que ela tropeçou para trás. Amizade? Você destruiu nossa amizade no momento em que decidiu dormir com meu marido. Não existe amizade aqui. Não existe nada aqui além de traição. Entrei no meu carro e dirigi sem rumo pelas ruas familiares do meu bairro que de repente pareciam estranhas, alienígenas. Cada esquina guardava uma memória. A padaria onde Ricardo e eu comprávamos pão aos domingos, o parque onde as meninas brincavam quando pequenas, a casa de Sandra onde tínhamos passado tantas tardes felizes. Tudo manchado agora, envenenado pela mentira. Parei num estacionamento vazio de um supermercado e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei como não chorava desde que era criança, soluços profundos e desesperados que sacudiam meu corpo inteiro. 20 anos. 20 anos da minha vida dedicados a um homem que me traiu com a única pessoa em quem eu confiava tanto quanto nele. Como eu não vi. Como fui tão cega. Liguei para Marcos. Ele atendeu no terceiro toque, sua voz alegre. Oi, Vera. Tudo bem? Marcos, eu disse, tentando controlar minha voz. Você está em casa? Preciso falar com você. Urgente. O tom da minha voz deve ter o alertado porque ele imediatamente ficou sério. Estou sim.
O que aconteceu? Cheguei à casa dele 20 minutos depois. Marcos abriu a porta, a preocupação evidente em seu rosto. Quando entrei e ele viu meu estado, me guiou até o sofá. Gabriel, o filho de 14 anos, estava no andar de cima jogando videogame, alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar. Contei tudo a Marcos. Cada detalhe horrível da cena que tinha testemunhado, os 6 meses de traição, as desculpas patéticas que tinham me dado. Assisti enquanto as emoções passavam pelo seu rosto. Descrença, choque, raiva, dor. Quando terminei, ele estava com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Eu sabia. Ele disse finalmente, sua voz abafada. Ou melhor, suspeitava. Mas não queria acreditar. Tentei me convencer que era paranoia. Olhou para mim com olhos vermelhos. Desculpa, Vera. Desculpa por não ter insistido. Mas, quando te avisei, talvez se eu tivesse sido mais firme, você poderia ter... Não é sua culpa, eu disse, tocando seu braço. Nada disso é culpa nossa. A culpa é deles, só deles. Ficamos sentados ali por horas, 2 cônjuges traídos tentando processar a destruição de suas vidas. Marcos ligou para Sandra várias vezes, mas ela não atendia. Finalmente mandou uma mensagem simples. Sei de tudo. Não volte para casa hoje. Decidimos que a festa de aniversário seria cancelada. Era óbvio que não havia nada para celebrar, mas primeiro precisávamos contar às nossas famílias, especialmente nossos filhos. Marina e Júlia estavam na universidade morando em repúblicas. Não queria contar por telefone, mas também não podia esperar. Liguei para Marina primeiro. Ela atendeu rindo de algo que uma colega tinha dito. Mãe, como você está? Estava justamente pensando em você. O som da sua voz, tão inocente e feliz, quase me fez desistir. Mas ela merecia saber. Filha, eu disse. Minha voz, tremendo. Preciso te contar uma coisa. Seu pai e eu vamos nos separar. O silêncio do outro lado foi pesado. O quê? Marina finalmente disse. Como assim? Vocês estavam planejando aquela festa enorme. Vocês estavam bem. O que aconteceu? Seu pai teve um caso, eu disse. A palavra caso saindo amarga da minha boca. Com a Sandra. A tia Sandra? A voz dela ficou estridente. A minha tia Sandra? A minha madrinha? Não, mãe. Tem que ser engano. Papai não faria isso. A Sandra não faria isso. Vi com meus próprios olhos, Marina. Os 2 juntos na nossa casa. Ouvi uma batida do outro lado, como se ela tivesse derrubado algo. Minha filha começou a chorar, e ouvir sua dor me partiu de formas que a minha própria dor não tinha conseguido. Vou para casa amanhã, ela disse entre soluços. Júlia também. A gente precisa estar com você. Não, eu disse firmemente. Não quero atrapalhar seus estudos. Vocês têm provas chegando. Mas, mãe, eu vou ficar bem. Menti. Só precisava que vocês soubessem. A conversa com Júlia foi igualmente devastadora. Minha filha mais nova, sempre mais prática e controlada, fez perguntas diretas. Há quanto tempo? 6 meses. Todo mundo sabia? Não, só descobri hoje. Vai ter divórcio? Sim. Passei aquela noite num hotel barato perto da rodovia. O quarto cheirava a produtos de limpeza baratos e mofo. A cama era dura. O ar-condicionado fazia um barulho irritante. Mas não conseguia voltar para casa. Não ainda. Não sabendo que Ricardo poderia estar lá. Deitei na cama estranha, olhando para o teto rachado, e pensei em todas as escolhas que me trouxeram até aquele momento. Tinha feito tudo certo, não tinha? Fui boa esposa, boa mãe, boa amiga. Trabalhei duro, cuidei da minha família, mantive meu casamento. Onde eu tinha errado? Em que momento meu marido decidiu que nossa vida juntos não era suficiente? Quando Sandra, minha melhor amiga, decidiu que nossa amizade valia menos que sua atração por um homem casado. Meu celular tocou. Várias vezes durante a noite. Ricardo ligando, mandando mensagens. Vera, por favor, podemos conversar? Eu te amo. Foi um erro terrível. Por favor, não joga fora 20 anos assim. Sandra também mandou mensagens. Vera, me desculpa. Você é minha melhor amiga. Não posso te perder. Foi fraqueza. Por favor, me perdoa. Bloqueei ambos os números. Não estava pronta para ouvir desculpas, para processar pedidos de perdão.
precisava primeiro entender minha própria dor, organizar meus pensamentos, decidir meus próximos passos. O perdão, se algum dia viesse, teria que esperar. Pela manhã, voltei para casa. O carro de Ricardo não estava na garagem. Ele tinha cumprido ao menos essa parte, tinha saído. Entrei pela porta da frente e a casa estava silenciosa, vazia de uma forma que nunca esteve antes mesmo quando estava sozinha. Era como se a traição tivesse sugado toda a vida do lugar. Fui até nosso quarto, o quarto que dividimos por 20 anos. A cama estava feita, mas não da forma que eu fazia. Ricardo tinha tentado arrumar antes de sair. Abri o armário dele e vi que havia levado várias roupas, mas não tudo. Tinha deixado toalhas usadas no banheiro, o cheiro do seu perfume ainda impregnado no ar. Sentei na beirada da cama e olhei ao redor. Fotos de casamento na cômoda, fotos das meninas pequenas nas paredes, uma vida inteira documentada em imagens que agora pareciam mentiras. Tudo aquilo tinha sido real. Ou sempre foi uma ilusão, eu vivendo numa fantasia. Enquanto ele gradualmente se afastava, o telefone da casa tocou. Era minha irmã, Lúcia, que morava em outra cidade. Vera, ela disse, sua voz preocupada. Marina me ligou, contou o que aconteceu. Estou indo para aí. Chego em algumas horas. Não precisa, comecei. Mas ela me cortou. Claro que preciso. Você é minha irmã. Não vou te deixar passar por isso sozinha. E foi assim que começou a próxima fase. A fase onde teria que reconstruir minha vida dos destroços que Ricardo e Sandra tinham deixado. A fase onde precisaria encontrar forças que não sabia se tinha. A fase onde aprenderia quem realmente estava do meu lado e quem tinha apenas fingido estar todos esses anos. Mas naquele momento, sentada na beirada daquela cama que agora me parecia contaminada, tudo o que conseguia pensar era: como vou sobreviver a isso? Como vou acordar todo dia sabendo que 20 anos da minha vida foram jogados fora? Como vou confiar em alguém novamente? As respostas viriam eventualmente. Mas, naquele momento, não havia respostas. Apenas dor, traição e um futuro incerto que se estendia à minha frente como um deserto sem fim. Os dias que se seguiram foram um borrão de advogados, telefonemas incômodos e conversas dolorosas. Minha irmã Lúcia chegou como prometido, trazendo consigo uma energia prática que eu não tinha. Ela assumiu o controle da casa, cozinhou, limpou, atendeu ligações que eu não tinha força para atender. Sua presença era um bálsamo, mesmo que não curasse a ferida. Marina e Júlia voltaram para casa no fim de semana, contra meus protestos. Ver minhas filhas foi ao mesmo tempo reconfortante e devastador. Marina, sempre a mais emotiva, me abraçou forte e chorou no meu ombro. Júlia, mais contida, simplesmente segurou minha mão e disse: "A gente vai superar isso, mãe. Juntas." Mas eu via raiva nos olhos dela. Uma determinação feroz de me proteger que me fez perceber que minhas meninas não eram mais crianças. Ricardo tentou falar com as filhas. Ligou para ambas. Mas Marina desligou na cara dele e Júlia apenas disse: "Não tenho nada para falar com você agora. Liga de novo em alguns meses, talvez." O relacionamento dele com nossas filhas, construído ao longo de 20 e poucos anos, estava despedaçando, e ele era o único culpado. Foi durante esse período que comecei a notar como a notícia se espalhava. Nosso círculo social era pequeno e entrelaçado. Todos conheciam Ricardo e Vera, o casal que estava junto há 2 décadas. Todos conheciam Sandra e Marcos, nossos melhores amigos. A traição foi um escândalo delicioso para a fofoca de vizinhança. Algumas pessoas me ligaram oferecendo apoio genuíno. Amigas da boutique, vizinhas que sempre foram gentis, até clientes regulares que tinham ouvido falar. Mas outras, percebi rapidamente, ligavam apenas para conseguir detalhes sórdidos que poderiam compartilhar. É verdade que você pegou eles juntos? Como você está lidando? Você já sabia e fingia não saber? As perguntas eram invasivas e cruéis, disfarçadas de preocupação. Parei de atender telefone de números que não reconhecia. Pedi para a Lúcia filtrar as ligações. Não tinha energia para satisfazer a curiosidade mórbida de pessoas que se diziam minhas amigas, mas
que claramente só queriam uma história para contar. O pior foram os olhares de pena. Quando voltei à boutique, uma semana depois da descoberta, todos os olhos se voltaram para mim. Via compaixão, constrangimento, curiosidade mal disfarçada. Minha funcionária mais antiga, Dona Célia, me puxou de lado. Todo mundo está comentando, ela disse baixinho, sobre Ricardo e Sandra. Que situação horrível. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Agradeci, mas o que eu realmente queria era gritar. Parem de olhar para mim como se eu fosse uma vítima patética. Parem de cochichar pelas minhas costas. Mas engoli a raiva e continuei trabalhando, porque a boutique era minha, era algo que construí sozinha, e não deixaria a traição de Ricardo me tirar isso também. Foi durante a segunda semana que os sinais de que algo maior estava acontecendo começaram a surgir. Marcos me ligou numa tarde, sua voz tensa. Vera, você pode vir aqui? Preciso te mostrar uma coisa. Fui até a casa dele, aquela casa que conhecia tão bem quanto a minha, onde tinha passado tantos domingos felizes. Marcos me mostrou extratos bancários espalhados pela mesa da sala. Ele tinha contratado um investigador particular para olhar as finanças de Sandra. O que descobriu me deixou sem ar. Sandra tinha aberto contas secretas. Tinha transferido dinheiro significativo da conta conjunta deles para essas contas. E mais chocante, Ricardo também tinha movimentações bancárias suspeitas. Eles estavam planejando, Marcos disse, apontando para os papéis. Olha as datas. Começaram a movimentar dinheiro 4 meses atrás, 2 meses depois que o caso começou. Eles estavam se preparando para fugir juntos. A palavra fugir ecoou na minha cabeça. Não era apenas um caso, não era apenas uma traição momentânea. Eles estavam planejando uma vida juntos, às nossas custas. Liguei para meu advogado imediatamente, um homem competente chamado Dr. Paulo, que tinha sido recomendado por Lúcia. Mostrei a ele os extratos que Marcos tinha me dado. Ele examinou tudo com expressão sombria. Isso muda as coisas, ele disse. Podemos usar isso no processo de divórcio. Se ele estava escondendo bens, planejando abandoná-la financeiramente, isso afeta a divisão de patrimônio. Os dias seguintes foram de descobertas cada vez mais perturbadoras. O investigador que Marcos contratou também trabalhou para mim. Descobrimos que Ricardo tinha alugado um apartamento pequeno 3 meses atrás. Um apartamento onde ele e Sandra se encontravam. Havia fotos deles entrando e saindo, abraçados, beijando-se no estacionamento como adolescentes apaixonados, sem se importar com quem pudesse ver. Ver aquelas fotos foi como ser apunhalada repetidamente. Cada imagem era uma nova traição, uma nova mentira exposta. Ricardo, usando a camisa que eu tinha dado de presente de aniversário. Sandra, usando o colar que Marcos tinha comprado para o aniversário de casamento deles. Eles não tinham vergonha, não tinham remorso, apenas viviam sua fantasia enquanto nossas vidas desmoronavam. Foi também durante esse período que percebi como nosso círculo social estava se dividindo. Alguns ficaram claramente do meu lado. Minha família, obviamente. A família de Marcos, algumas amigas da boutique. Mas outros, surpreendentemente, pareciam achar que havia 2 lados da história. Relacionamentos são complicados. Uma conhecida disse numa festa onde nos encontramos. Talvez vocês 2 tivessem se afastado. Talvez ele estivesse infeliz há anos. Olhei para ela com incredulidade. Então infelicidade justifica a traição? Justifica mentir por 6 meses? Justifica destruir uma família? Ela ficou desconfortável. Não é isso que estou dizendo. Só que, bem, casamentos longos às vezes perdem a faísca. Talvez se você tivesse prestado mais atenção, saí daquela festa imediatamente. Não precisava ouvir sugestões de que a traição era culpa minha. Mas aquelas palavras me assombraram. Será que era culpa minha? Será que tinha sido esposa descuidada, tinha deixado Ricardo infeliz sem perceber? Passei noites revirando memórias, procurando sinais de que nosso casamento estava falhando. Sim, tínhamos entrado numa rotina. Sim, a paixão inicial tinha
dado lugar ao companheirismo confortável. Mas pensava que era normal, que era o que acontecia em casamentos longos. Uma noite, conversando com Lúcia sobre isso, ela segurou meus ombros e me forçou a olhar para ela. Vera, escuta o que vou te dizer. Nada, absolutamente nada que você tenha feito ou deixado de fazer justifica o que ele fez. Se ele estava infeliz, deveria ter conversado com você. Deveria ter sugerido terapia de casal. Deveria ter te dado a chance de consertar as coisas. Mas ele escolheu traição. Ele escolheu mentiras. Isso é sobre o caráter dele, não sobre você. As palavras de Lúcia ajudaram, mas a dúvida permanecia. Comecei a evitar eventos sociais completamente. A boutique, minha casa e visitas ocasionais à casa de Marcos eram meus únicos destinos. Marcos e eu tínhamos desenvolvido uma amizade estranha baseada em dor compartilhada. Jantávamos juntos às vezes, os dois sozinhos agora que Gabriel passava mais tempo na casa dos avós para escapar do drama. Foi durante um desses jantares que Marcos me contou que Sandra tinha finalmente falado com ele. Eles se encontraram num café público, território neutro. Ela chorou, pediu desculpas, disse que estava confusa, que não sabia o que tinha dado nela. Marcos me contou tudo com expressão amarga. Ela quer tentar de novo, ele disse. Diz que vai terminar com Ricardo, que foi um erro terrível, que me ama. E o que você disse? Perguntei, embora pudesse imaginar. Disse que é tarde demais. Que confiança quebrada não se conserta com lágrimas e promessas. Que ela fez uma escolha e agora tem que viver com as consequências. Ele tomou um gole longo de vinho. Estou pedindo divórcio. Já conversei com meu advogado. Não quero mais nada com ele. Ricardo também tentou conversar comigo. Apareceu na boutique uma tarde, ignorando a campainha que tocou quando entrou. As funcionárias ficaram tensas, não sabendo como agir. Vera, ele disse, parado no meio da loja como se não tivesse destruído minha vida. Preciso falar com você. 5 minutos. Por favor. Olhei para ele, esse homem que conhecia há mais de 20 anos, com quem casei, com quem criei 2 filhas, e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem amor residual. Apenas vazio. Não temos nada para conversar, eu disse, minha voz fria e controlada. Meu advogado vai entrar em contato com o seu. Qualquer comunicação deve ser feita através deles. Mas Vera, saia da minha loja, Ricardo. Agora. Ele ficou ali, parado por mais um momento. Então virou-se e saiu, os ombros caídos, a derrota evidente em cada linha do seu corpo. Quando a porta se fechou atrás dele, Dona Célia veio até mim. Você está bem? Estou, respondi, e percebi que era verdade. Estava começando a ficar bem. As semanas se transformaram em mês. O processo de divórcio estava em andamento. Dr. Paulo era eficiente e impiedoso, usando todas as evidências de ocultação de bens que tínhamos encontrado. Ricardo tentou negociar, oferecendo divisão mais favorável a mim se eu concordasse em acelerar o processo. Recusei. Não estava com pressa. Queria que ele sentisse cada dia do processo, cada papel assinado, cada etapa que o levava para longe da vida que tínhamos construído. Marina e Júlia voltaram para a universidade, mas ligavam diariamente. Marina ainda estava processando a traição, terapia, ajudando-a a lidar com a raiva e decepção. Júlia estava mais focada em questões práticas. Mãe, ela disse numa ligação, você pensou no que vai fazer sobre a casa? É grande demais para você sozinha. Tem muitas memórias ruins agora. Ela tinha razão. A casa que tinha sido nosso lar por 15 anos estava manchada agora. Cada cômodo guardava lembranças de uma vida que não existia mais. Comecei a considerar vender, recomeçar em algum lugar novo, sem fantasma. Foi durante esse período de consideração que algo inesperado aconteceu. Uma cliente regular da boutique, doutora Mariana, uma psicóloga bem-sucedida, me parou após fazer uma compra. Vera, ela disse gentilmente, não quero ser intrometida, mas notei que você parece estar carregando muito peso sozinha. Já considerou terapia? Não para salvar seu casamento. Isso claramente acabou. Mas para você, para processar o trauma, reconstruir sua autoestima. Admiti que não tinha considerado. Achava que terapia era para pessoas com problemas reais.
não para mulheres de meia idade lidando com divórcio. Ela sorriu com compreensão. Traição é trauma, Vera. É uma ferida profunda que precisa de cuidado profissional para curar direito. Caso contrário, pode infectar e afetar todos os seus relacionamentos futuros. Suas palavras fizeram sentido. Peguei o cartão da terapeuta que ela recomendou. Na semana seguinte, fiz minha primeira sessão. A terapeuta, uma mulher calma chamada doutora Helena, me deixou falar por toda hora sem interromper. Quando terminei de despejar 20 anos de história e meses de dor, ela disse algo que nunca esqueci. Vera, você sobreviveu. Está aqui, ainda de pé, ainda funcionando. Isso já é uma vitória. Agora, vamos trabalhar para que você não apenas sobreviva, mas viva de novo. As sessões se tornaram parte regular da minha rotina. E lentamente, muito lentamente, comecei a sentir pedaços de mim se remontando. Não da forma antiga, mas de uma forma nova. Mais forte, mais consciente, menos disposta a ignorar sinais ou aceitar migalhas de afeto disfarçadas de amor. 3 meses após descobrir a traição, algo quebrou definitivamente dentro de mim. Ou melhor, algo se libertou. A revelação final veio de forma completamente inesperada. Estava na boutique numa tarde chuvosa de julho, organizando o estoque novo que tinha acabado de chegar, quando uma mulher que nunca tinha visto entrou. Ela tinha uns 40 anos, cabelos loiros tingidos, roupas caras, mas de mau gosto. Olhou ao redor da loja com expressão nervosa antes de se aproximar do balcão onde eu estava. Você é a Vera? Ela perguntou, sua voz hesitante. Sou, respondi, automaticamente entrando em modo atendimento. Posso ajudar em algo? Ela olhou para as outras funcionárias na loja e baixou a voz. Podemos conversar em particular? É sobre Ricardo, seu marido, ex-marido. Eu corrigi, mas meu coração já estava acelerando. Quem é você? Me chamo Patrícia. E eu... Ela respirou fundo. Sou a outra amante dele, ou era. Até ele me largar pela Sandra. O chão pareceu ceder sob meus pés. Levei Patrícia até meu pequeno escritório no fundos da loja, fechei a porta com mãos trêmulas. Explica melhor isso, eu disse, minha voz saindo mais fria do que me senti. O que você quer dizer com outra amante? Patrícia sentou-se na cadeira em frente à minha mesa e começou a contar uma história que fez meu estômago revirar. Ela tinha conhecido Ricardo num congresso de advocacia há 3 anos. Começaram um caso que durou 2 anos e meio. Ele dizia que o casamento estava morto, que só continuava por causa das filhas, que me deixaria assim que Júlia se formasse no ensino médio. Prometeu férias juntos, fins de semana em hotéis, um futuro quando fosse livre. 3 anos. Ele tinha me traído por 3 anos, não 6 meses como tinha admitido. E havia outra mulher, talvez outras, antes de Sandra. Meu casamento tinha sido uma mentira por muito mais tempo do que imaginava. Então ele te largou? Perguntei ainda processando. Patrícia assentiu amargamente. Há 8 meses. Disse que tinha conhecido alguém especial, alguém que entendia ele de verdade. Não sabia quem era até começar a ouvir fofocas sobre ele e a Sandra. Vim aqui porque achei que você merecia saber a verdade toda, não só o que ele admitiu. Por quê? Perguntei. Por que me contar agora? Ela olhou para mim com algo parecido com vergonha. Porque fui idiota. Acreditei nas mentiras dele. E porque, se eu tivesse sabido que ele era casado de verdade, que tinha uma família real e não apenas um casamento de papel como ele dizia, nunca teria me envolvido. Você não merecia isso. Nenhuma mulher merece. Quando Patrícia saiu, sentei ali no meu escritório por não sei quanto tempo, olhando para a parede. 3 anos. 2 amantes que eu soubesse, possivelmente mais. Ricardo não tinha cometido um erro momentâneo de julgamento. Ele tinha vivido uma vida dupla, tripla, enquanto eu criava nossas filhas, cuidava da nossa casa, acreditava no nosso casamento. A raiva que senti foi diferente de tudo que tinha experimentado antes. Não era a dor aguda da descoberta inicial. Era algo mais profundo, mais frio, mais definitivo. Era a raiva de perceber que tinha desperdiçado anos da minha vida com um homem que nunca me respeitou,
que me usou como fachada de respeitabilidade enquanto fazia o que queria pelas minhas costas. Liguei para Dr. Paulo imediatamente. Contei sobre Patrícia, sobre os 3 anos, sobre tudo. Isso é bom para nós, ele disse, sempre prático. Mostra padrão de comportamento. Reforça nosso caso sobre ocultação de bens e má-fé. Vou adicionar isso aos documentos. Mas para mim não era sobre ganhar no divórcio. Era sobre finalmente ver Ricardo pelo que ele realmente era. Um mentiroso serial, um traidor habitual, alguém que nunca me amou da forma que fingia amar. Naquela noite fiz algo que não tinha feito em meses. Peguei todas as fotos de casamento que ainda estavam espalhadas pela casa. Cada retrato de nós dois sorrindo. Cada lembrança de aniversários e férias em família. Coloquei tudo numa caixa e levei para o porão. Não estava pronta para jogar fora, mas não precisava mais olhar para aquelas mentiras emolduradas. Contei para Marina e Júlia sobre Patrícia na nossa ligação semanal. Marina explodiu. 3 anos? 3 anos ele estava fazendo isso e ninguém sabia. Que tipo de pessoa faz isso? Júlia estava mais quieta, mas eu podia ouvir a mágoa na sua voz quando finalmente falou. Mãe, eu sinto muito que você descobriu mais essa. Quanto mais pode ter que... Ainda não sabemos. Essa pergunta me assombrou. Quantas outras Patrícias existiam? Quantas outras mulheres Ricardo tinha enganado com promessas de deixar sua esposa? Decidi que não queria saber. Saber de Patrícia já era suficiente. Mais detalhes apenas aprofundariam uma ferida que precisava começar a cicatrizar. O processo de divórcio se intensificou. Ricardo, quando confrontado com as evidências de Patrícia através do advogado, finalmente parou de tentar negociar termos favoráveis para ele. Aceitou a divisão de bens que propus. Eu ficava com a casa, ele assumia uma parte maior das dívidas e o patrimônio da boutique permanecia inteiramente meu, já que era anterior ao casamento e construído com minha herança. Mas a parte mais satisfatória foi sobre Sandra. Marcos também estava em processo de divórcio e descobrimos através dos advogados que Ricardo e Sandra não estavam mais juntos. Aparentemente, quando a fantasia encontrou a realidade, quando tiveram que lidar com as consequências de suas ações e não apenas se encontrar secretamente, o relacionamento deles implodiu. Sandra tinha tentado voltar para Marcos, que recusou categoricamente. Ricardo estava morando sozinho num apartamento pequeno, tendo perdido não apenas a família, mas também a mulher pela qual tinha destruído tudo. Havia uma ironia sombria nisso, que não me escapou. Eles tinham sacrificado tudo por um amor que não conseguiu sobreviver à luz do dia. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Dona Conceição, minha vizinha idosa que conhecia há anos, me procurou. Vera, ela disse, suas mãos enrugadas segurando as minhas. Preciso te contar algo. Vi Sandra e Ricardo juntos antes. Meses antes de você descobrir. Vi eles se beijando no carro dele, na frente da casa dela. Fiquei em choque, não sabia se devia te contar. Pensei que talvez fosse engano, que meus olhos velhos estavam me traindo. Ela começou a chorar. Perdoa minha covardia. Devia ter te contado. Mas eu tinha medo de estar errada, de destruir sua amizade com Sandra por nada. E então, quando você descobriu do jeito que descobriu, fiquei me sentindo culpada. Se eu tivesse falado antes, segurei suas mãos com firmeza. Dona Conceição, não é sua culpa. Nada disso é sua culpa. Você estava tentando me proteger da dor. Não há nada para perdoar. Mas a conversa me fez pensar. Quantas outras pessoas sabiam e não disseram nada? Quantos vizinhos tinham visto? Quantos amigos suspeitaram, mas escolheram silêncio? A traição não era apenas de Ricardo e Sandra, mas de toda uma comunidade que preferiu não se envolver, deixando eu viver na ignorância. No 4º mês após a descoberta, o divórcio foi finalizado. Assinei os papéis no escritório do Dr. Paulo, minha mão firme, enquanto colocava minha assinatura em cada página. Ricardo assinou em separado, através do advogado dele. Não nos vimos. Não houve última conversa, último abraço, nenhum tipo de fechamento dramático. Apenas assinaturas em papel
e um casamento de 20 anos legalmente terminado. Quando saí do escritório do advogado, o sol estava brilhando. Julho tinha dado lugar a agosto e o ar estava quente, mas não desconfortável. Fiquei ali parada na calçada, segurando os documentos que oficializavam minha nova realidade como mulher divorciada, e pela primeira vez em meses senti algo além de dor e raiva. Senti alívio. Marina e Júlia vieram para casa naquele fim de semana. Não para lamentar o fim do casamento, mas para celebrar meu recomeço. Fizemos um jantar especial, as 3 juntas, na cozinha como fazíamos quando eram pequenas. Rimos, choramos um pouco, mas principalmente conversamos sobre o futuro, sobre meus planos para a boutique, sobre a possibilidade de vender a casa, sobre viagens que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz porque Ricardo não estava interessado. Você vai ficar bem, mãe, Marina disse, abraçando-me forte. Aliás, você já está bem. Está mais forte do que nunca. Júlia assentiu. Papai achou que te destruiria, mas só se destruiu. Você continua aqui, de pé, dono de seu negócio, cercada de pessoas que realmente te amam. Você venceu, mas não parecia vitória. Não ainda. Parecia sobrevivência. E estava tudo bem. Sobrevivência era suficiente por enquanto. Semanas depois tomei uma decisão. Coloquei a casa à venda. Não conseguia mais viver ali, entre paredes que tinham testemunhado tantas mentiras. Precisava de espaço novo, limpo de memórias, contaminada. Encontrei um apartamento menor, mas aconchegante num bairro diferente. 2 quartos, varanda com vista para um parque, cozinha moderna. Era meu, só meu, e representava um recomeço real. O processo de mudança foi catártico. Separei o que levaria e o que deixaria para trás. Móveis que Ricardo e eu tínhamos escolhido juntos foram doados. Roupas que não usava mais foram para brechós. Livros que nunca leria de novo foram para a biblioteca pública. Estava literalmente limpando minha vida de tudo que carregava peso do passado. Marcos também se mudou. Vendeu a casa onde tinha vivido com Sandra e comprou algo menor. Continuamos amigos, unidos pela experiência compartilhada, mas também genuinamente gostando da companhia um do outro. Jantávamos juntos, ocasionalmente, não como vítimas compartilhando miséria, mas como amigos encontrando alegria em conversas e risos. Uma noite, durante um desses jantares, Marcos perguntou: "Você acha que vai conseguir confiar em alguém de novo?" Olhei para ele, esse homem que tinha sido traído tão brutalmente quanto eu, e respondi honestamente: "Não sei. Talvez, mas não vou forçar. Se acontecer, acontece. E se não acontecer, tudo bem também. Aprendi que posso ser feliz sozinha." E era verdade. Pela primeira vez na vida adulta, estava aprendendo quem era Vera, sem ser definida por seu relacionamento com outra pessoa. Não era esposa de Ricardo, não era melhor amiga de Sandra, não era apenas mãe de Marina e Júlia. Era apenas Vera, e estava descobrindo que gostava dela. Hoje, 5 anos depois daquela tarde devastadora, quando encontrei Ricardo e Sandra juntos na minha sala, olho para trás e mal reconheço a mulher que era. Aos 58 anos, sou uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais sábia, infinitamente mais consciente do meu próprio valor. A jornada não foi fácil, e houve momentos em que achei que não sobreviveria, mas sobrevivi. E mais que isso, prosperei. O primeiro ano, após o divórcio, foi o mais difícil. Mesmo com a terapia, mesmo com o apoio da família e amigos, havia noites em que a solidão me consumia. Acordava às 3 da manhã no apartamento novo, estranhando os sons diferentes, sentindo falta até das coisas que odiava na casa antiga. Não falta de Ricardo, mas falta da familiaridade, da rotina, da vida que conhecia. Mas lentamente, muito lentamente, comecei a preencher os espaços vazios. A boutique se tornou mais do que trabalho. Tornou-se paixão renovada. Expandi, contratei mais funcionárias, comecei a importar peças exclusivas de designers independentes. Meu negócio cresceu de forma que nunca tinha crescido quando estava casada. Talvez porque agora tinha total liberdade para tomar decisões sem considerar as opiniões ou julgamentos de outra pessoa. Marina se formou em medicina e hoje faz residência em pediatria.
Júlia terminou arquitetura e está trabalhando num escritório renomado. Ambas construíram vidas próprias, relacionamentos saudáveis baseados em respeito mútuo. Ver minhas filhas escolhendo parceiros que as valorizam, que as respeitam, que nunca as fariam passar pelo que passei, me enche de orgulho. Elas aprenderam com meus erros, com minha dor, e estão construindo futuros melhores. Meu relacionamento com elas também evoluiu. Não sou mais apenas mãe, sou amiga, confidente. Conversamos abertamente sobre relacionamentos, sobre sinais de alerta que não devem ser ignorados, sobre a importância de manter identidade própria, mesmo em relacionamento comprometido. As lições que aprendi da forma mais dolorosa possível, transmito a elas com esperança de que nunca precisem passar pelo mesmo. Ricardo tentou se reconciliar com as filhas eventualmente. Levou quase 2 anos, mas Marina e Júlia concordaram em jantar com ele. Não foi fácil para elas, me contaram depois. Ele chorou, pediu desculpas, admitiu seus erros, disse que arruinou a coisa mais importante da vida dele por perseguir fantasias egoístas. As meninas o perdoaram, eventualmente, mas o relacionamento nunca voltou ao que era. Há cicatrizes profundas que tempo suaviza, mas não apaga completamente. Quanto a mim e Ricardo, não temos contato. Nos vemos ocasionalmente em eventos das meninas, formaturas e afins, mas mantemos distância educada. Ele parece menor agora, de alguma forma. O homem que um dia pareceu tão importante, tão central na minha vida, agora é apenas alguém que conheci há muito tempo. Um estranho que compartilhou parte da minha jornada, mas que não faz mais parte do meu presente. Soube através das meninas que ele nunca se recuperou completamente da implosão de sua vida. O escritório de advocacia sofreu quando a notícia da traição se espalhou. Clientes não gostam de contratar advogados cujas vidas pessoais são bagunças públicas. Ele perdeu sócios, perdeu casos importantes, teve que reduzir significativamente suas operações. Não sinto alegria com isso, mas também não sinto pena. Ações têm consequências, e ele está vivendo as consequências de suas escolhas. Sandra também desapareceu da minha vida completamente. Soube que ela se mudou para outra cidade tentando escapar do escândalo e dos julgamentos. Marcos me contou que ela tentou entrar em contato algumas vezes, e-mails longos pedindo perdão, explicando que estava passando por crise pessoal, que tomou decisões terríveis. Ele nunca respondeu. Nem eu, quando ela tentou me mandar mensagens similares, porque algumas traições são imperdoáveis, não por causa do ato em si, embora ele seja horrível o suficiente, mas por causa de como destroem fundamentalmente sua capacidade de confiar. Sandra não era apenas minha melhor amiga, era a pessoa em quem confiava mais depois de Ricardo. Perder ambos ao mesmo tempo foi como ter o chão arrancado debaixo dos meus pés. Reconstruir confiança depois disso não é apenas difícil, é quase impossível. Mas aprendi a confiar novamente, apenas de forma diferente, mais cautelosa, mais consciente, com limites mais claros. Fiz novas amizades, desta vez construídas em bases mais sólidas de honestidade mútua e respeito. Meu círculo social agora é menor, mas infinitamente mais genuíno. Pessoas que me apoiaram durante os momentos mais sombrios, que não julgaram, que simplesmente estiveram presentes. Uma dessas pessoas é Marcos. Nossa amizade evoluiu ao longo dos anos de forma surpreendente. Há cerca de 1 ano, durante um jantar casual, percebi que estava olhando para ele de forma diferente. Não como companheiro de sofrimento, mas como homem. Um homem gentil, engraçado, que me entendia de formas que poucos poderiam entender porque tinha vivido trauma similar. Não aconteceu nada romântico entre nós. Ainda não, e talvez nunca aconteça. Mas a possibilidade está ali, suspensa no ar entre conversas e sorrisos compartilhados. E o fato de poder sentir atração novamente, de poder considerar abertura emocional com alguém após tudo que passei, é em si uma vitória. Significa que Ricardo não destruiu completamente minha capacidade de amar, apenas a transformou em algo mais cuidadoso, mais seletivo. A terapia com Dr. Helena continua, menos frequente agora, mas ainda regular. Ela me ajudou a processar não apenas a traição,
mas também questões mais profundas sobre autoestima e codependência que eu não sabia que tinha. Aprendi que tinha construído minha identidade inteira ao redor de ser esposa e mãe, deixando pouco espaço para simplesmente ser Vera. Quando o casamento desmoronou, senti que tinha perdido tudo porque tinha investido tudo naquela única identidade. Agora sei que era erro. Relacionamentos são importantes, mas não devem definir completamente quem somos. Preciso ter paixões próprias, objetivos próprios, vida própria que existe, independentemente de qualquer parceria romântica. A boutique é parte disso. Meu grupo de leitura mensal é parte disso. As aulas de yoga que comecei são parte disso. São peças de quem sou que existem apenas para mim, sem dependência de aprovação ou participação de outra pessoa. Vendi a casa antiga eventualmente. Uma família jovem comprou, casal com 2 filhos pequenos. Observei quando eles se mudaram, cheios de esperança e sonhos sobre o futuro que construiriam ali. Espero que eles tenham mais sorte que tive. Espero que aquelas paredes testemunhem amor verdadeiro, não mentiras disfarçadas de compromisso. O apartamento onde moro agora é pequeno, mas perfeito. Cada móvel escolhi sozinha, cada quadro na parede reflete meu gosto, não compromisso entre preferências de 2 pessoas. Minha varanda com vista para o parque é meu lugar favorito. Sento ali todas as manhãs com café, observando pessoas correndo, cachorros brincando, vida acontecendo, e sinto paz. Paz genuína que não sentia há décadas. Há 1 ano, algo inesperado aconteceu que testou quanto realmente tinha crescido. Estava na boutique quando uma cliente entrou, pedindo para falar comigo. Era Patrícia, a mulher que tinha vindo me contar sobre o caso de 3 anos com Ricardo. Ela estava diferente, mais magra, cabelo agora castanho natural, roupas mais sóbrias. Vera, ela disse, voz hesitante. Não sei se você se lembra de mim. Lembro, respondi, mantendo o tom neutro. O que posso fazer por você? Ela respirou fundo. Vim agradecer. Depois que te contei sobre Ricardo, comecei terapia. Percebi que tinha padrão de me envolver com homens casados, buscar validação em lugares errados. Passei o último ano trabalhando em mim mesma e queria que você soubesse que sua dignidade, a forma como você lidou com tudo, me inspirou a fazer melhor. Não sabia o que dizer. Parte de mim ainda estava irritada com ela, por ter sido cúmplice da traição, mesmo sem saber toda a verdade. Mas outra parte reconhecia a coragem necessária para voltar, para admitir falhas, para tentar crescer. Fico feliz que você esteja trabalhando em si mesma, eu disse. Finalmente, todos merecemos chance de ser melhores. Quando ela saiu, percebi que tinha realmente perdoado. Não Ricardo, não Sandra, mas Patrícia sim, porque ela tinha sido enganada tanto quanto eu, apenas de forma diferente. E ela estava tentando fazer diferente, aprender, crescer. Era mais do que Ricardo ou Sandra tinham feito. O perdão é complicado. Descobri que não é evento único, mas processo contínuo. Alguns dias ainda sinto raiva quando penso em Ricardo e Sandra. Alguns dias ainda me pergunto como não vi os sinais mais cedo. Mas esses dias são cada vez mais raros, substituídos por dias onde simplesmente não penso neles, onde minha vida é tão cheia de coisas boas que não há espaço para remoer passado. Marina vai se casar ano que vem. Conheceu um rapaz maravilhoso durante residência, médico também, que a trata como rainha. Quando ela me contou sobre o noivado, seus olhos brilhavam de forma que os meus nunca brilharam, nem nos primeiros dias com Ricardo. É amor, verdadeiro, construído em honestidade e respeito mútuo. Vou caminhar com ela até o altar, e dessa vez não haverá sombras de dúvida ou traição futura pairando sobre cerimônia. Júlia está morando com namorada há 2 anos, relacionamento sólido e saudável que me enche de alegria. Ver ambas minhas filhas em relacionamentos felizes, vendo-as fazer escolhas melhores que fiz, sabendo que aprenderam com meus erros, torna toda a dor que passei um pouco mais suportável. Se meu sofrimento ensinou-as algo valioso, então não foi completamente em vão. Quanto ao futuro, estou aprendendo a não fazer planos muito rígidos,
Vida tem jeito de nos surpreender, para bem ou para mal, mas estou aberta a possibilidades. Talvez Marcos e eu nos tornemos algo mais que amigos. Talvez não. Talvez conheça alguém completamente novo. Talvez permaneça sozinha e seja perfeitamente feliz assim. Todas essas opções são válidas. E pela primeira vez na vida, estou confortável com incerteza. Conto minha história hoje porque sei que há outras Veras por aí. Mulheres vivendo em casamentos que parecem sólidos, mas que escondem traições. Mulheres que confiam cegamente em amigas que não merecem confiança. Mulheres que descobrirão verdades devastadoras e acharão que não sobreviverão. E quero que essas mulheres saibam: você vai sobreviver. Vai doer mais do que qualquer coisa que já sentiu. Haverá dias onde não quer sair da cama, mas você vai sobreviver e eventualmente vai prosperar. A traição não é sobre você. Não é sobre o que fez ou deixou de fazer. É sobre caráter da pessoa que traiu, sobre escolhas egoístas que fizeram. Não carregue culpa que não é sua. Não deixe ações deles definirem seu valor. Você é valiosa, é forte e merece amor verdadeiro baseado em respeito e honestidade. E para quem está considerando trair, não faça. Se seu relacionamento está morto, termine. Se está infeliz, comunique. Se quer estar com outra pessoa, seja honesto. Traição não é apenas sobre sexo ou romance, é sobre mentiras, sobre roubar escolha de alguém, sobre destruir confiança que levou anos para construir. Consequências são reais e duradouras, não apenas para cônjuge traído, mas para toda a família, especialmente filhos. Esta foi minha história. História de traição, dor, mas também de reconstrução e crescimento. Não é história com final perfeitamente feliz, porque vida real raramente oferece isso, mas é história de sobrevivência, de aprender a viver novamente depois de tudo desmoronar. E se eu conseguir, você também pode. Agradeço por ouvirem até o fim. Se minha história ajudou uma pessoa a reconhecer sinais que estava ignorando, ou deu força a alguém passando por situação similar, ou simplesmente lembrou alguém de seu próprio valor, então valeu compartilhar cada momento doloroso, porque, no final, não somos definidos pelo que nos acontece, mas por como respondemos. E eu escolhi responder ficando de pé, reconstruindo e, eventualmente, prosperando. E essa escolha fez toda a diferença.